Olá, eu sou Léa Lobo, editora da revista Infra FM. O Infra FM Talks de hoje tem o apoio da Bioterra, que é uma empresa de multisserviços especializada em manutenção preventiva, preditiva e corretiva nos âmbitos industrial e predial, trabalhando nos segmentos de áreas verdes, civil, elétrica e hidráulica. Nosso muito obrigada pelo apoio às sócias Daniela Freire e Tânia Almeida. Olá, hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa bastante especial. É especial porque, além de ela ser um excelente executivo, um excelente profissional do setor, ela foi minha professora, foi também a minha orientadora e tenho só que agradecer. Eu agradeço aqui também pessoalmente a engenheira civil Clarice Degani. A Clarice Degani ela é coordenadora executiva do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. E hoje ela vai vir aqui falar com a gente um pouquinho sobre o que é o CBCS, etc. e tal, e falar também de um projeto super importante sobre eficiência energética. Clarice, seja muito bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui. A alegria é toda minha, Léa, você sabe que eu adoro trabalhar com você, conversar com você, aproveitar suas ideias, né? E estou super lisonjeada com o convite também de estar aqui, falando com o seu público, falando com os profissionais de facilities, né? Que foi meu tema de doutorado em 2010, né? Que foi um mundo que eu conheci em 2010, quer dizer, há 10 anos eu vivia lá no mundo de canteiro de obras, no mundo de projetos, né? E aí, de repente, puxa vida, vamos trabalhar no ambiente construído, então deixa eu entender aquele profissional que é o responsável por todos aqueles desempenhos projetados e executados no canteiro, fazer acontecer, que as pessoas se sintam abrigadas nesse ambiente construído, né? Saudáveis, confortáveis e com eficiência. Então, o profissional... Você se apaixonou por isso? Foi! Me apaixonei muito! Minha turma fica até enciumada. Tipo, você é Clarice, mas como assim? Você não era projeto, canteiro de obra? Você fica aí falando do ambiente construído, né? Mas, puxa, falando disso. Porque tudo que a gente faz é para o ambiente construído. É para isso desempenhar, né? Então, uma das coisas do CBCS, né? Eu vou falar um pouquinho do CBCS para quem pode falar, fica à vontade. Mas um dos nossos objetivos é justamente essa visão, né? Essa visão de de todo o setor da construção que tem como objetivo o desempenho daquele ambiente edificado, né? Daquele ambiente construído, do qual o gerente de facilidades, né? O Facilities Manager é o é o cara que toca. Tá tudo com ele. Bom, o CBCS, ele é um conselho que foi fundado em 2007, né? Ele é uma OCIP, né? Então, é uma organização da sociedade civil de interesse público. A gente tem uma representação neutra no setor, a gente tem diversos agentes que são associados, né? Pessoa física, pessoa jurídica, a gente tem organizações setoriais, empresas de projeto, de construção, pessoas que são profissionais autônomos, né? Até gerentes de facilidades. Então, a gente tenta buscar aí uma série de representantes de toda essa cadeia, né? Que quando a gente olha para o setor da construção, se a gente começa ali a olhar os edifícios, né? Os edifícios que é o ambiente construído, né? Aquele ambiente edificado, ele compõe as cidades, né? E aí você tem as infraestruturas das cidades que vão fornecer água, coletar esgoto, gerenciar os resíduos, quer dizer, que vão fazer toda essa interconexão aí dos edifícios com a cidade, né? E a gente tem, por um outro lado, abastecendo tudo isso, a indústria dos materiais de construção e dos prestadores de serviço, né? Então, o CBCS é um conselho de construção sustentável, né? A gente chama construção sustentável, mas a gente olha para essa cadeia como um todo, né? Que ela tem todas essas escalas de atuação. E ela tem, quando você vai olhar para a escala do edifício, né? Porque agora, como o nosso público aqui são os profissionais de facilities, se a gente olha na escala do edifício e olha para o ciclo de vida, né? A gente tem lá a escolha do melhor local para aquela função, né? E as soluções de projeto tem que ter olhado para essa demanda, né? Não, o projeto já nasce morto, né? Aí eu tenho lá o canteiro de obras, e aí eu tenho
o maior trecho da vida útil de um ambiente edificado, que é a sua utilização, né? Que a gente chama de uso, ocupação, manutenção. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, é muito mais do que o green building, né? Porque o green building, né, o pessoal usa muito para falar da sustentabilidade, green building e tal, mas na hora que você vai a fundo mesmo no conceito, o que é sustentabilidade? É mais do que o green building. Né? O green, a gente gosta do green, porque green é verde, eu sou palmeirense, então, tipo, tudo de bom. Mas, né, o sustentabilidade, ele tem muito mais a ver com perenidade, né, durabilidade, que é se sustentar ao longo do tempo, né, o maior tempo possível, mas se sustentar sendo útil, desempenhando bem, com eficiência, atendendo às demandas das pessoas, né? Então, o CBCS tem esse olhar amplo, né? E trabalha aí para identificar as demandas de cada uma dessas caixinhas, de cada uma das fases desse ciclo de vida do edifício, para a gente ver em que a gente pode contribuir, né? Porque nós nascemos para atender aí a sociedade civil, né, de interesse público, no setor da construção. Então, a gente tem essa questão. Essa visão. Muito bem. E falando agora já do ambiente construído, qual que você acredita que sejam os maiores desafios dos profissionais que estão fazendo o gerenciamento dessas propriedades hoje no tema da sustentabilidade? Bom, os desafios são gigantes, igual a gente falou, né? Que o profissional de facilities, ele é uma pessoa, um profissional multidisciplinar, né? Ele tem que estar atento a tudo, o tempo todo. Ele tem que olhar o presente, né? Um olho no peixe, o outro no gato, né? Ele tem que olhar o presente, mas tem que estar ali na frente. E agora, recentemente, com essa mudança toda, né? Com a pandemia, foi até bom que algumas coisas até que a gente sempre falou, agora elas meio que se sobreporam, né, às outras prioridades. Então, por exemplo, se falou muito de eficiência, desempenho, parará, parará, e a qualidade sanitária da água? E a qualidade sanitária do ar? Então, quando vem toda essa vida nova aí de pandemia, de entender as pessoas muito aglomeradas, a gente quebrou barreiras de tecnologia, né? Então, muitas coisas meio que estavam lá estagnadas, elas deslancharam, porque precisou deslanchar, né? E a gente teve esse olhar para essa saúde daquela comunidade, daquelas pessoas que ocupam aquele espaço. Então, aí o profissional de facilities, brilha, porque é ali que está o campo de atuação dele. A importância dele, né? Ela tem que ser muito valorizada hoje em dia, e ele tem que ter espaço para realmente executar o que é importante, sinalizar isso e executar. Não dá mais para isso, vamos deixar para depois e tal, porque a coisa ficou urgente, né? Então, os desafios, né, que voltando aqui para a tua pergunta, essas questões que surgem com a pandemia, né? E tem que estar sempre com aquele olhar, agora mais ainda também, que dizem respeito ao impacto econômico disso tudo. Então, aí a gente volta para aquelas questões de eficiência energética, de eficiência no uso da água, quer dizer, todos aqueles pequenos desperdícios, intencionais ou não intencionais, ou que foram deixando, ou que tem a ver com o edifício, ou que tem a ver com as pessoas que ocupam o edifício, aí a comunicação, né, aí vai até a monografia, né? Então, o quanto a comunicação ela é importante para as pessoas se sensibilizarem para as questões, para orientar as pessoas a fazerem as coisas corretas, né? Então, esses são, que eu vejo, são os grandes desafios aí, que sempre existiram, mas que agora eles têm um peso maior. Maior. Então, ainda falando sobre eficiência, como você falou, independente disso, demanda eficiência, porque a gente ainda vê muito desperdício, demanda não eficiência, mas demanda conhecimento, né? Como que o CBCS pode ajudar aí esses profissionais a enxergarem essa eficiência com outro olhar? Bom, exatamente. Eficiência demanda conhecimento. Então, assim, eu sou eficiente? Como é que você responde essa pergunta? Meu edifício é eficiente na água, na energia, nos resíduos? Eu só vou saber se eu sou eficiente se eu coloco uma lupa ali, né, nas minhas rotinas, no meu edifício, nos agentes que eu tenho ali, como a coisa acontece ali dentro, né? E se eu estou atendendo essas demandas. Então, aquela máxima, né? Eu só controlo, né, aquilo que é medido. Então, o CBCS tem se empenhado em metodologias simplificadas e metodologias mais complexas,
Porque se você também fica pensando, é muito complicado, tem que contratar uma empresa para fazer uma auditoria energética, por exemplo, no meu edifício, para identificar onde estão as perdas e tal. Ok, excelente, você tem mesmo que contratar um profissional. Mas aí se você não tem aquela verba, se você não tem aquele tempo, se você não tem aquele espaço, né, aí você não vai fazer nada. Né? Então, não. Então, a gente entende que a gente tem várias formas, né, de fazer essa investigação, de conhecer esses desempenhos, e que eles têm medidas diferentes, né, intensidades diferentes. E a gente entende que quando você conhece, né, você mede, você afere, aí você se apropria daquela informação, e aí você vai poder ter comparações. Então, você vai comparar você com você mesmo ao longo do tempo, você vai comparar, vamos supor que você tenha um parque de edifícios, né? Um edifício com outro edifício no mesmo momento, né? Ou você vai comparar os seus desempenhos com desempenhos de outros edifícios semelhantes, né? Que tem uma rotina semelhante, né? Então, isso que a gente chama de benchmarks, né? Ter referências para a gente poder comparar. E se o benchmark não existe, compara você com você mesmo. Que só assim você conhece o que está acontecendo e pode dizer se você está mais eficiente ou menos, né? Em que caminho que você está tomando. Legal. E assim, eu sei que o CBCS tem aí alguns projetos, né, com aplicação direta aí na questão da eficiência. Você poderia falar um pouco mais sobre eles? Então assim, se eu for falar assim, dos projetos do CBCS que estão na mão dos gerentes de facilidades, né? Eu falaria de 2 e 1 que está incubado aí. Os 2, né, que eu tenho, assim, que são os mais relevantes e que estão, assim, na boca do gol, um deles é um convênio que o CBCS fez com a Eletrobras, no âmbito do Procel, né? Esse convênio, ele vai entregar para a sociedade uma plataforma de benchmarking que vai permitir justamente essa comparação do consumo de energia elétrica do seu edifício, né, com a faixa de consumo típico. Então, você tem lá uma escola de ensino médio. Você vai entrar nessa plataforma, vai colocar as informações da sua escola. Área condicionada, se tem ar-condicionado, se não tem, né? Número de alunos, informações de iluminação, localização geográfica, né? Se sua escola está lá em Manaus, se sua escola está em Uberlândia, se sua escola está em São Paulo, quer dizer. Então, tudo isso vai ser jogado numa equação, que é o que a gente está desenvolvendo, e isso vai mostrar qual deveria ser, né, ou qual é a média, a faixa típica de consumo para aquelas características de escola, né? E aí você vai conseguir ver se você está mais eficiente ou menos eficiente do que essa faixa de consumo típico, que seria uma média nacional, né? Aí uma evolução disso seria achar as boas práticas, né? Que você está na média, ok, mas se a média é ruim, você está ruim, né? Então, a gente também vai dar uma olhada nas boas práticas, porque daí você vai tentar buscar, né, alcançar o que quem tem feito de melhor, né, tem conseguido alcançar em termos de consumo. Então, esse é o convênio que a gente está fazendo aí com a Eletrobras, né? Aí, no final, eu vou dar uma chamadinha aí, porque a gente está, por causa da pandemia, a gente está precisando ainda de entrar em alguns edifícios, né? Principalmente shopping. Já vou até falar agora, já de uma vez. Shopping center, shopping center, supermercado, lojas de pequeno, médio e grande porte, né? Restaurantes. Então, a gente vai entrar em alguns deles para justamente conseguir ver projeto, ver consumo, olhar as características de uso, funcionamento. Lógico que a gente vai fazer tudo isso só de 2019 para trás, porque 2020 não vai dar muito certo. Porque aí a gente vai caracterizar esses edifícios e isso vai ajudar a gente a calibrar justamente essa plataforma que a gente quer disponibilizar. Então, eu abro o CBCS para vocês, né? Quem tiver interesse de disponibilizar essas informações e de abrir as portas para que os nossos engenheiros possam fazer uma visita. E aí, como contrapartida, né, vocês vão ganhar um relatório, uma análise do consumo de vocês, quer dizer, vocês vão receber também uma expertise e uma análise, né, um diagnóstico de energia dos seus edifícios. Bom, então esse é o primeiro. Desculpa. Não, até acho que é interessante, assim, quem tiver interesse em ter esse edifício diagnosticado, ele pode mandar uma mensagem para você, por e-mail, como é que funciona? Sim, pode mandar para mim direto. Clarice.degani, né, clarice.degani, @cbcs.org.br. Porque daí eu já encaminho e a gente, por causa da pandemia, antigamente nós tínhamos um processo um pouco mais formal de formar essas parcerias,
né? Agora, por causa da pandemia e o tempo foi se extinguindo, esse convênio e com esses parceiros acaba sendo rapidinho, então em coisa de 1 ou 2 semanas a gente já consegue começar a analisar dado, emitir relatório, realizar a visita, quer dizer, a gente conseguiu agilizar, né? Então... eu acho... É bem importante esse trabalho, eu vejo agora, né? Isso está na mídia, acho que todo mundo tem acompanhado, todo mundo reclamando das contas de energia, que aqui em São Paulo, por exemplo, a Enel fez uma média dos 12 meses, uma média dos 12 meses que tem uma conta muito errada ali, né? Uma coisa... E aí, quando você tem parâmetros como esse na mão, fica muito mais fácil para você falar, poxa, de cara você já olha e fala assim, tem gato em cima do telhado aqui, né? Só para fazer uma observação nesse sentido. Excelente observação, porque senão você acaba ficando no escuro. Às vezes você acha que você é o... A gente teve parceiros, né, que quando fizeram essa parceria com a gente no CBCS para fazer a vistoria, não, nós vamos te mostrar os prédios mais top que a gente tem, e de repente a gente descobriu que, tipo, não é bem assim. Porque a pessoa fica comparando, às vezes, só ela com ela mesma, né, e depois descobre que poderia ser mais eficiente, né. Então, é fantástico, eu sou super apaixonada por esse trabalho. E como a Léa disse, também já estou apaixonada pelos facilities, já tem 10 anos. Então, quanto mais vocês vierem para contribuir com isso, vai ser tipo um prazer a gente estar de porta aberta, né? Legal. Mas aí você disse que você tinha 2 projetos. Qual que é o segundo? O segundo projeto, né? Ele tem a ver com esse primeiro, né? Mas ele é bem focado em edifícios públicos, que é justamente ajudar as prefeituras a organizar o seu parque, né, edificado. Então, uma prefeitura tem diversas secretarias, né, Secretaria da Educação, Secretaria da Cultura, Secretaria da Saúde, né? Cada uma dessas secretarias tem seus edifícios, né? E muitas vezes as concessionárias emitem uma conta para todos uma conta para a secretaria inteira, ou uma conta por edifício. Ou, às vezes, quem gerencia tudo isso não são nem as secretarias específicas, mas uma secretaria de finanças, né? Uma secretaria de contas que paga a conta. Então, as pessoas, às vezes, não têm nem noção do quilowatt-hora, do metro cúbico da água. Ele tem uma noção de reais. E aí, o real aumentar, o real baixar, não tem uma ligação direta com o consumo, né? Então, a gente está trabalhando com a prefeitura de... Na verdade, esse trabalho já é antigo. Nós trabalhamos com 3 prefeituras inicialmente, Florianópolis, Sorocaba e Jaboatão dos Guararapes. E agora a gente focou em Florianópolis. E em Florianópolis a gente já fez gincana de energia, que é justamente aquilo que eu falei. Às vezes não precisa de alguma coisa muito complexa para você entender aonde estão as perdas e os desperdícios. A gente fez uma turma, aí 2 equipes percorreram o edifício e foram tagueando com um post-it os pontos de deficiência, né? Então, você traz a pessoa para junto da problemática, né? Você ganha aquelas pessoas depois no combate, né, a esses desperdícios. Então, nós estamos fazendo aí uma metodologia, né, para as prefeituras municipais, porque a ideia de testar em Florianópolis é para depois ter a metodologia validada, para a gente poder multiplicar isso, e a gente vai fazer capacitações, né? A gente já fez uma capacitação em auditoria energética, então, se os profissionais seus aí de facilities, aí a turma aí do INFRA, tiver interesse, também pode entrar em contato, que a gente pode fazer uma turma só com o perfil de profissionais de gerenciamento de facilidades. Porque essa capacitação que a gente fez, ela foi bem ampla. Então, apareceram mais profissionais que prestam esse serviço, né, e pessoas da prefeitura. Mas eu acho que o gerente de facilidades, ele pode usar essa capacitação em auditoria energética simplificada para ele realizar, ou para ele formar sua equipe interna e realizar, ou para ele saber contratar uma empresa que vai fazer isso para ele. Que tudo isso é muito importante. E a gente aborda tudo isso. E se houver interesse, a gente forma uma turma especial só para atender uma demanda dos facilities, tá? Bom, eu falei 1, falei 2, então a segunda é essa das prefeituras, né? Uhum. E tinha um que... que tinha um misto aí. O misto, né, que é um protocolo, é uma ideia que a gente teve, ele derivou das prefeituras, porque a gente tem aqui no CBCS já há um tempo um carinho especial pelas escolas, né? Então, nasceu aí das escolas públicas trabalhar essa questão, porque na hora que você trabalha tudo isso e envolve o corpo docente e o corpo discente, e o corpo discente... Não, e é um ganho perene, porque a criança, o jovem, ele leva aquilo para a vida, não que o adulto não leve, mas a criança, ela leva para casa.
Ela leva para casa e ela fica lá martelando, paiando. Quer dizer, a disseminação do conceito é boa. E aí a nossa ideia dessa semente que a gente está plantando já é para trabalhar o uso racional de água, a eficiência energética e gestão de resíduos em escolas, né? Justamente para criar uma metodologia, porque são duas coisas que acontecem, né? São duas visões. Você pode chegar num ambiente ruim e transformar esse ambiente, né? Mas você também pode ter um ambiente bem desenhado, bem elaborado para transformar as pessoas que estão ali dentro, né? E aí eu acho que essa semente, que a escola é o melhor lugar para plantar uma semente como essa. Então essa aí é a sementinha que a gente está só esperando criar um fôlego, né? Para poder deslanchar. Muito legal. Clarice, agora já indo mais para o finalzinho aqui da nossa entrevista, você como uma educadora, né, uma mulher que está trabalhando nesse mercado não só de construção, mas agora também é uma apaixonada por facilities. Se você tivesse que aconselhar aí os nossos profissionais, algumas coisas que eles deveriam estar um pouco mais atentos a partir de agora, até em função dessa experiência que a gente viveu, de tudo que está acontecendo, o que você falaria para eles? Olha, prestem atenção daqui para frente na gestão de vocês em alguns pontos. Que pontos seriam esses? Um desses é esse de entender aonde estão os desperdícios, né? O que eu poderia fazer com baixo custo, né? Porque a gente também está num tempo de contenção de despesas, porque você tem que melhorar a qualidade do ar, tem que dar flexibilidade para os espaços, garantir que as pessoas entrem lá dentro e não se contaminem, né? Que tenham conforto, segurança, até uma parte emocional tem que estar trabalhada. Aí você fala, puxa vida, isso vai custar muito. Né? Então, tá atento àquelas coisas que você consegue fazer com comunicação. Na verdade, aí a pergunta é para você que é a pessoa da comunicação, né? O que eu posso fazer em termos de informação visual e orientação para que aquilo aconteça, né? Porque isso é uma despesa menor do que ficar trocando equipamento e organizando essas coisas nesse sentido. E a outra coisa nossa, puxa, me fugiu aqui agora o que eu ia falar. É que eles registrem isso, entendam isso, né? Conselhos para os profissionais. E registrem isso, né? Registrem isso, porque você vai precisar dessa informação depois, porque se a vida não vai voltar ao normal, né? Aquela história do novo normal, mas a coisa tende a entrar numa normalidade e você pode não aproveitar esse aprendizado que você teve agora, né? Sim. Então, assim, a vida é muito... é uma loucura, é muito rápido. Então, algumas coisas vão ter que ficar, né? Então, tentar fixar algumas rotinas que são importantes agora nesse momento e que vão ser nessa retomada, mas tentar garantir que elas sejam aderentes e que permaneçam, especialmente aquelas voltadas à qualidade sanitária dos espaços, né? Que é a saúde do indivíduo. Porque eu só vou ter um edifício sustentável, né, se ele for saudável. Né? As pessoas vão entrar ali, vão se sentir confortáveis psicologicamente, emocionalmente e fisicamente também. Então, acho que essa é uma atenção importante que precisa ser levar. Não deixar passar e depois esquecer. Porque muita gente assim, vamos aprender com erro, mas na hora que a vida volta, às vezes a pessoa, esquece o quanto foi importante tomar aqueles cuidados naquele momento, né? Sim. Então, muita coisa vai ter que ficar, né? Então, dá uma colada nelas. Tá certo. Clarice, olha, foi assim, uma alegria tê-la aqui, principalmente assim, pela sua alegria, pelo seu conhecimento. É sempre bom conversar com alguém que tem essa energia toda, né? E acho que isso incentiva as pessoas até a tomarem ações diferentes. Queria agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Como sempre, foi muito rico estar aqui com você. Tá bom? Eu que agradeço imensamente. CBCS está de portas abertas. Espero vocês. Tá bom, então.